Gente, continuando então, dando início à segunda parte da aula de divisão celular que eu planejei para vocês. Então a gente tem a meiose. O que é a meiose? A meiose eu falei que ela é parecida com a mitose, só que ela vai ter algumas particularidades justamente por conta do objetivo da meiose em si. Qual que é o objetivo da meiose? É você produzir células que tenham metade do material genético da célula mãe. Para que acontece isso? Para você produzir os gametas e quando você tiver fecundação, unir óvulo e espermatozoide, cada um carrega metade do material genético. Quando tem a fecundação, boom, você tem uma célula 2N, né, célula diploide, com características de ambos os indivíduos parentais. Tá certo? Você vai ter metade de um, metade de outro, que juntos formam um único cariótipo, tá? um único genoma. Então ela é importante para manter dentro da espécie, tá? As características genéticas coesas de uma população ou em indivíduos vivendo em um ambiente, tá bom? Em alguns aspectos, essa meiose ela é parecida com a mitose normal e ele consiste de duas divisões celulares. Então ele vai ter duas mitoses dentro da meiose. Justamente porque você vai ter 4 células no final. Tendo 4 células no final, esse processo ele é duplo, tá? Você tem duas divisões para formar 4. A divisão 1 ela é chamada de divisão reducional. Por que ela é reducional? Porque ela vai ser responsável por dividir o material genético. Tá? Aqui que vai acontecer a divisão do material genético. Já na divisão 2, ela é mais rápida, tá? E em vez de você dividir esse material genético como acontece na divisão 1, na divisão 2 você vai separar as cromátides. Tá? Na divisão 1, então, não sei se ficou claro, você separa primeiro os pares de cromossomo e na divisão 2 você separa as cromátides de cada um desses pares. Se ficou confuso, vai ficar menos confuso, eu espero, quando eu estiver falando de todas as fases. Lembrando que na divisão 1, a prófase, que é a primeira fase, ela é muito mais longa e é muito mais complexa, que ela é dividida em subfases menores que não tem na mitose normal. As fases estão aqui, tá certo? Então a gente tem aí o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e por fim a diacinese. A gente tem uma brincadeirinha aí para lembrar a ordem de cada um deles, mas se você lembrar de, pegando a primeira letra aqui, Led Zeppelin para dois doidos, não sei se ajuda ou não, mas fica fácil de você decorar isso aqui, tá? De tentar lembrar pelo menos. O que acontece em cada um deles? Lembrando que aqui é a prófase. Então a prófase, ela, lá na mitose, ela é marcada pela desfragmentação do núcleo, condensação dos cromossomos, formação do fuso mitótico, tudo aquilo vai acontecer aqui também. Então, nessa primeira fase, no leptóteno, os cromossomos eles começam a se condensar e surgem estruturas que a gente chama de cromômetros, que são aí partes condensadas do material genético. Ele vai se condensando, bonitinho, dentro aí do núcleo ainda dessa célula. O leptóteno é só isso. O zigóteno, o que acontece? Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Em vez desses cromossomos ficarem um embaixo do outro, igual eles ficam lá na metáfase da mitose normal, aqui eles vão se parear. Cada par vai ficar um do ladinho do outro. Ficando um do ladinho do outro, no zigóteno, vai surgir uma estrutura que a gente chama de sinapse. A sinapse é quando, ou complexo sinaptonêmico, quando esses cromossomos, cada um dos pares, fica um do ladinho do outro. Por que ocorre esse pareamento no zigóteno? Porque está relacionado justamente com o paquíteno, que é a próxima fase da divisão 1, aqui, da prófase 1, que torna tão importante a existência da meiose. Ocorre no paquíteno um fenômeno que a gente chama de crossing over. Cada uma das tétrades, né? São tétrades porque você vai ter aqui 4, tá certo? Cada uma das tétrades, elas ficam alinhadas uma do lado das outras e elas trocam pares de braços, certo? Você vê aqui, por exemplo, na imagem 1, tá? Você vê o crossing over acontecendo, elas trocando partes da cromátide para no final você ter um embaralhamento dos genes em cada um desses cromossomos.
Qual que é o objetivo disso? Por que ocorre isso no paquíteno? Justamente para aumentar a variação dentro da espécie. Tá? Você embaralha os genes em um cromossomo, embaralhando esses genes, você cria uma variação muito maior do que existia anteriormente se não acontecesse isso. Se não acontecesse isso, todos os indivíduos que surgissem ali teriam idêntico, quase material genético, tá? Não teria uma variação quase nenhuma. Então, essa é a importância do paquíteno na prófase 1. Depois a gente tem o diplóteno, que esses cromossomos que estão pareados, eles começam a se distanciar e ficam unidos, onde ocorreu o crossing over, por uma estrutura que a gente chama de quiasma. Então, aqui, nessa parte aqui, aqui é um quiasma. Certo? Vai surgir vários quiasmas ao longo dos pares de tétrades e esses quiasmas vai ser a única coisa que vai permanecer unida entre esses cromossomos quando eles começarem a se separar. A diacinese é a última fase da prófase 1, tá? O que acontece? Essas cromátides finalmente separam os quiasmas, então viram cromossomos independentes de novo. Então, raramente vão perguntar para vocês, em vestibular, pelo menos essas fases certinho, o que acontece em cada uma, mas basta saber que no paquíteno acontece o crossing over, que é a troca dessas cromátides, e é um fenômeno muito importante para a variação genética. Tudo isso na prófase 1. Por isso que ela é longa e complexa, porque ela é dividida nessas 5 fases menores aí. Então não esqueçam, Led Zeppelin para 2 doidos. Então, o restante dessa divisão 1, ela é muito parecida com a mitose normal. Só que o que acontece? Vocês podem olhar aqui, ó, na prófase 1, certo? O núcleo se desfaz, no final da diacinese, esse núcleo se desfaz e a gente entra na metáfase. Na metáfase, a gente pode ver aqui que em vez de ocorrer na anáfase a divisão dos cromossomos, lembra que ocorria a divisão dos cromossomos pelo centrômero? Na anáfase você não divide. O que acontece nessa anáfase aqui? Em vez de você dividir os cromossomos ao meio, você puxa um indivíduo de cada par de cromossomos. Em vez de você separar todos os cromossomos, você puxa um par. Que é o que vocês podem ver que está acontecendo aqui na anáfase. Está vendo que está puxando cromossomos inteiros? Em vez de estar puxando cada um unido pelo centrômero? Esse é o grande tchan. É a partir daqui, quando você tem a telófase, tá? A última fase aqui, você vai ter metade já do material genético. Lembrando que esse material genético, como fica evidenciado aqui na imagem da telófase, ele já está todo embaralhado por conta do crossing over que aconteceu lá no paquíteno da prófase 1. Então, no final, você vai ter células com metade dos cromossomos. Aqui a gente tinha uma célula, vocês podem ver aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos, né? Aqui tem os quiasminhas ainda que ficam unidos um pouquinho ainda. E no final dessa divisão aqui na telófase, você só vai ter metade, ambos com os genes embaralhados aqui. Certo? Deu para entender isso mais ou menos? Continuando, a divisão 2, tá? Essa aqui foi a divisão 1, desculpa, não sei se ficou claro isso. Depois aqui na telófase a gente já terminou essa primeira divisão. Depois vai ter uma diacinese normal, tudo como acontece. Cada uma dessas células, antes mesmo da gente ter a volta do núcleo total, completa, como acontecia antes disso, essa célula já entra em divisão 2, já tem aí, de novo, uma prófase 2, uma metáfase 2, que seria essa fase aqui. E nessa metáfase 2, depois a anáfase 2, aqui em cima, você tem a separação dos cromossomos. Na anáfase 2, os cromossomos se separam, que estavam unidos, esses pares de cromossomos que estavam unidos pelo centrômero se desfazem, se separam, e você tem, então, no final, células com metade do material genético original. Dá para entender? Por que você tem 4 células? Porque são 2 divisões. Aquela primeira divisão que dá origem a essas 2 células aqui, e essas 2 células depois vão sofrer um processo de divisão 2 para formar 4 células. Essas células já tinham o material genético dividido, né, o número de cromossomos dividido, e aqui você tem o material genético dividido de novo. Então, você parar para pensar, você duplica esse material para depois você dividir ele no final. Não sei se ficou claro, tá? Mas nessa divisão 2 ela é muito mais rápida e ela termina formando 4 células com metade do material genético. Tá bom? De meiose é só isso. E eu volto daqui a pouco para falar para vocês um pouco da gametogênese,
que é a formação dos gametas, tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Tá bom? Até daqui a pouco.